Você lidera a sua vida? É curioso, quando a gente pensa em liderança, a primeira coisa que vem na cabeça é o outro, né? A gente pensa num grupo de pessoas, num time, liderar um time. Mas a liderança mais importante é a autoliderança. É a liderança que você tem da sua própria vida. É liderar a si mesmo. Eu, durante a minha vida, eu sempre acreditei que eu tinha, de fato, uma forte autoliderança. E foi em 2021 que eu percebi que ela poderia aumentar. Liderança é uma mentalidade. E quando eu, em 2021, peguei Covid, eu descobri algo novo. Eu descobri a epigenética. Alguém aí sabe o que é a epigenética? Eu peguei Covid, liguei para o médico e falei, doutor, eu estou com Covid. Ele falou, Rodrigo, vamos fazer os exames. Fiz os exames e quando liguei para ele, ele falou, olha, olhei os seus exames. De Covid você não vai morrer. Mas sua saúde está muito comprometida. Nesse dia, eu estava pesando praticamente 100 quilos. Faz apenas 2 anos. E eu precisei tomar uma decisão. E a minha decisão foi, eu vou cuidar da minha vida. Eu percebi que sim, a minha autoliderança estava falha. Porque aquilo que é o meu ativo mais importante, aquilo que é mais importante na minha vida, eu estava deixando de lado. A minha saúde. Foi então que eu falei, nos próximos 6 meses, eu vou eliminar 10 quilos. 6 meses passaram e eu havia eliminado 20 quilos. Eu deixei de consumir álcool, açúcar, fiz uma reeducação alimentar, passei a dormir melhor. Eu era daqueles que dormia pouco e achava bonito. E de repente, o meu triglicérides, que era acima de 350 na época do exame, estava abaixo de 90. Durante esse período, eu descobri a epigenética. A epigenética é uma ciência que vai além da genética. E ela mostra que nós não podemos mudar o nosso sequenciamento genético, mas sim, a gente pode mudar a nossa expressão genética. Se você está aqui hoje e tem mais de 40 anos, saiba que 70% ou até 95% daquilo que você é hoje já não é mais a sua genética. É o seu estilo de vida. E quando eu descobri isso na epigenética, eu falei, puxa vida, não dá para olhar para o lado, não dá para culpar ninguém, não dá para falar sobre os meus pais em relação a isso. Porque isso é o meu estilo de vida. Na minha família, a gente tem um caso de Alzheimer. E eu fui estudar sobre isso. E eu descobri, mais de 80% dos casos de Alzheimer no mundo é uma evolução do diabetes. Foi aí que eu falei, puxa vida, será que eu posso ter isso? Fiz um teste genético. E sim, o resultado é que eu tinha uma predisposição em ser diabético e eu tinha uma predisposição em ter Alzheimer. Eu estava com 40 anos. A decisão dos 50, 60, 70 era 100% minha. Não tinha como eu culpar ninguém por aquilo. Não tinha como eu me vitimizar. Até porque eu já conhecia a epigenética e eu sabia que o meu estilo de vida poderia mudar aquele quadro. Hoje o meu triglicéride está abaixo de 90. É isso mesmo, de 350 para menos de 90. Eu me tornei um triatleta. Passei a treinar todos os dias. Fiz o meu primeiro Ironman esse ano e já vou para o segundo, agora no mês de setembro. Foi realmente ali que eu descobri que a autoliderança me traz liberdade. A autoliderança promove autoconhecimento. A autoliderança promove autoconfiança. A autoliderança faz com que você se orgulhe de si mesmo. Quando você é o líder da sua própria vida, o que acontece é que você passa a ser o seu melhor exemplo. Seu melhor exemplo de disciplina, seu melhor exemplo de coerência, seu melhor exemplo de esforço. E quando você passa a ser o seu melhor exemplo, você ganha muita liberdade. Aliás,
você não passa a ser melhor só para você, você passa a ser melhor para os outros. Você de fato se torna um líder melhor. Você se torna um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor. E foi aí que eu percebi então que além de ter cuidado da minha saúde física, eu tinha vivido uma verdadeira transformação na minha saúde mental, na minha saúde espiritual. Eu tinha de fato evoluído como ser humano. E é por isso que eu decidi vir aqui hoje falar com você sobre autoliderança. Você lidera a sua vida? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje, para que vocês possam voltar para casa e entender que a autoliderança vai muito além de você fazer aquilo que você quer. Vai muito além de você fazer aquilo que você gosta de fazer. A autoliderança é sobre você fazer o que precisa ser feito. Às vezes, eu vejo as pessoas que têm uma crença de dizer: liberdade é fazer aquilo que eu quero, ou liberdade é fazer aquilo que eu gosto, ou até que liberdade é fazer aquilo que eu tenho paixão por fazer. Liberdade é amar a vida. Liberdade é viver uma vida onde você está no controle. Liberdade é cuidar de si mesmo. Sim, autocuidado. Já ouviu falar nisso? Quando você tem autoliderança, você tem autocuidado. E quando você tem autocuidado, você cuida do outro. Faz sentido? Olha que interessante. É você cuidar de você para poder cuidar do outro. E quando eu percebi que quanto mais eu cuidava de mim, mais eu cuidava da minha família. Quanto mais eu cuidava de mim, mais eu cuidava das mais de 500 pessoas que trabalham com a gente. Quanto mais eu cuidava de mim, mais eu cuidava das pessoas que eu amo. E eu passei a viver todos os dias a autoliderança. E eu percebi que a minha liderança é reflexo da qualidade dos meus hábitos. Que eu quero te falar hoje. A sua liderança é reflexo da qualidade dos seus hábitos. Se você, por algum motivo, não está feliz com a sua liderança, questione os seus hábitos. Eu comecei a perceber que o meu dia não começa quando eu acordo, mas o meu dia começa na noite anterior, quando eu me preparo para dormir. Porque todas as noites que eu durmo bem, eu acordo melhor. Todas as noites que eu tenho uma boa noite de sono, eu tenho restauração. E com isso, eu tenho um dia mais próspero. Eu também comecei a acordar e fazer uma coisa. Eu parei de ligar a televisão. Eu não sei vocês, mas quando eu ligava a televisão, vinha aquele monte de notícia ruim e a minha energia, ela se transformava negativamente. E eu passei a consumir, seja no YouTube, na internet, no Instagram ou até no TikTok, aquelas coisas que me fazem bem, que me trazem energia positiva. Sabe aquela pessoa que quando você liga, ela vem logo com uma notícia ruim? Pois é, eu parei de ligar para ela. Principalmente quando eu acordo, né? Sabe aquela pessoa que você liga e a primeira coisa que ela tem para te falar é: você não acredita. Puxa vida, vem coisa ruim por aí. Ah, você que riu conhece alguém assim, né? Todo mundo conhece. Pois é. A autoliderança é você decidir que você não vai mais ligar todos os dias para essa pessoa. Mas você pode ajudá-la a se transformar. Sabe como? Autoliderando. Porque quando você mudar, ela vai mudar. Ela vai quase que ter um reflexo da sua melhora. Eu também decidi transformar a minha alimentação, porque eu entendi que tudo aquilo que eu coloco para dentro vai definir aquilo que eu coloco para fora. Eu também decidi que todos os dias eu faço exercício, porque os exercícios me ajudam a controlar a minha secreção hormonal. E é a minha secreção hormonal que me coloca num estado cognitivo melhor. E o meu estado cognitivo possibilita com que eu possa prosperar mais. Eu percebi que todas as minhas decisões são frutos das minhas crenças, mas que as minhas crenças vêm do meu repertório. E o meu repertório
O meu repertório é formado pelas minhas experiências. E com isso, as minhas experiências formam o meu repertório. Meu repertório forjam as minhas crenças formam as minhas decisões promovem as minhas ações, e as minhas ações definem aquilo que eu me torno. Hoje, viver a autoliderança me traz liberdade. Você tem vivido a sua liberdade? E eu te pergunto, você lidera a sua vida? Muito obrigado.